E, mais uma vez, a polêmica entre presidente da OAB e integrantes do governo está colocada. Agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está pedindo à Procuradoria-Geral da República que investigue as declarações do Felipe Santa Cruz, que passou da bola mesmo, Declarações infelizes, hein, Pedro? O ministro tem razão nesse episódio, hein? Disse que Moro banca o chefe de quadrilha, né? Não era para tanto. É claro que naquele episódio lá a gente fez ponderações sobre as declarações do presidente da República a respeito do pai do Felipe Santa Cruz, mas dessa vez o presidente da OAB passou muito da bola, por isso o ministro da Justiça está pedindo para o Ministério Público investigar, né, Cláudio? O presidente da OAB cometeu um crime, porque afinal de contas acusar um juiz com a reputação de um ex-juiz, né, com a reputação de Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um homem de bem, né, um homem correto, sempre foi assim a vida inteira. Acusar uma pessoa dessa de ser chefe de quadrilha, isso é um crime. O que o presidente fez é que no Brasil é assim, né, a legislação prevê isso mesmo. Quando algum agente público ele sofre esse tipo de acusação, etc., que ele se sente ofendido com isso, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, não é ele próprio. Até um erro isso. Eu acho que se alguém se sente ofendido, ele próprio deve mover a ação correspondente na Justiça e não colocar isso na conta do Ministério Público, enfim, dar mais esse encargo para o Ministério Público, né? Mas é assim que funciona. Foi isso que ele pediu à Procuradoria-Geral da República. Não é mesmo para investigar, é para promover as iniciativas, as ações que são pertinentes ao caso, assim, enfim, mas é tudo isso muito triste, né? Tudo isso muito triste. Esse Felipe Santa Cruz, que aliás até já conversei com ele, é uma figura medíocre, é uma figurinha, assim, é daqueles caras que tinham tudo para ser um presidente da OAB ainda pior do que o antecessor, que foi horrível, né? Foi medíocre também. Mas aí o presidente Bolsonaro tem uma das características dele é de oferecer, de entregar ou criar bandeiras para quem não a tem, ou que não as tem, que é o caso do Felipe Santa Cruz. Aí esse cara de repente virou um baluarte ali da briga de certos setores assim que se sentem derrotados com a vitória do Bolsonaro, virou um baluarte dessa turma aí contra o presidente da República. Mas é tudo muito triste, né, do ponto de vista institucional, que presidente, que ministro tal estejam ali travando embates com o presidente de uma entidade tão importante quanto é a Ordem dos Advogados do Brasil. E por falar em Sérgio Moro, né, Cláudio, Thaís, Rafael, Zé Paulo e ouvintes, o presidente da República ontem disse para o juiz Sérgio Moro que o projeto anticrime tem de esperar um pouquinho, né, por conta de outras prioridades do governo. Aliás, um projeto anticrime que está sendo desfigurado por conta do autor ser o juiz Sérgio Moro. Eu não vejo outra alternativa aqui, não sei se vocês concordam ou se discordam desse ponto. A história do plea bargain lá, da possibilidade de se fazer um acordo para não ter processo, acelerar a justiça, foi retirada nesta semana. Nós já tínhamos aprovaram uma outra proposta do Alexandre de Moraes, né? Parecida, mas só para crimes leves. Mas para crimes não menor tão graves, potencial ofensivo, né? Nesse caso, eu não sei se desidrataram porque é o Sérgio Moro ou se porque é um instituto polêmico mesmo, né? Funciona nos Estados Unidos, em outros países você pode falar isso melhor porque é advogado, o Zé Paulo também, em outros países da Europa não funciona assim, né? Esse instituto não existe. Então, eu nesse caso específico, eu acho que houve uma discussão interessante ali no Congresso Nacional. A gente adota uma linha aqui mais parecida com a do direito americano. O juiz Sérgio Moro se inspirou claramente nisso, ele falou, aliás, já deu declarações nesse sentido, ou em outra linha do direito político, né? Viu, Rafael, aí eu acho que pode existir, sem dúvida. Porque veio ali do Sérgio Moro, há um mal-estar com o Sérgio Moro no Congresso, além dessa questão de ser o projeto de autoria do Sérgio Moro, são projetos que tratam de assuntos que atingem diretamente os deputados, ou pelo menos grande parte dos deputados, né? Uma parcela significativa desses parlamentares ou está sob investigação, ou foi investigado, ou foi, enfim, sofreu algum tipo de... ou teme por isso, né? São mais de 100, né, Cláudio? São mais de 100. É essa gente que briga. Quando se diz que o governo... eu vejo, por exemplo, a Folha de São Paulo hoje comete um erro. Essa história de dizer que o ministro Sérgio Moro está, como é que eu diria, como é que eles dizem? Eles dizem que o juiz Sérgio Moro está isolado. Isolado. Né?
Isolado. que ele sofre uma crise de confiança com o presidente. Imagina, isso está longe, mas muito longe disso, né? A questão é exatamente outra. A questão é a relação do governo, as novas relações de beijinho na boca do governo com a Câmara dos Deputados. Isso é um pedido da Câmara, né? Eu não me arrisco a dizer que é um pedido do presidente da Câmara, porque eu não ouvi isso dele. Mas eu diria que em 99% de chances dele ter dito, olha, vamos deixar esse negócio em banho-maria. E aí a gente sabe que o presidente da Câmara também está entre essa centena de parlamentares que de alguma maneira se sentem atingidos pelo projeto ou se sentiram atingidos pelo trabalho desenvolvido pelo ex-juiz Sérgio Moro. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. O juiz Sérgio Moro continua sendo a principal figura, assim, a principal Será, hein, trunfo Cláudio? do Eu tenho governo. minhas dúvidas, viu? Porque ele disse que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não é prioridade no Congresso. Não sendo prioridade no Congresso, não parece não ser prioridade do governo, né? Porque se quisesse, trabalharia para isso. Ele disse que o Moro, olha só o que ele falou. O Moro veio de um ambiente em que ele decidia com uma caneta na mão, mas que agora o governo não pode decidir de forma unilateral. Ele está concedendo também, quer dizer, o governo não pode decidir de forma unilateral, não. O seu auxiliar não pode decidir o que ele deve fazer. É mais ou menos esse o recado. Quem manda aqui sou eu, meu. É mais para atender o pedido da Câmara, né? Dizer, olha, não vamos dar, isso aí vai atrapalhar a reforma, não sei o quê. Então vamos ouvir o Bolsonaro aí, né? Nossa proposta vai tratar exclusivamente de impostos federais. Ao longo de 28 anos na Câmara, nada prosperou porque queriam resolver tudo. Não dá para você chegar na tua casa, tem que ser um marido legal pra caramba, né? Tem 4 cômodos arrumados. Você tem que arrumar um de cada vez. Cada imagem que ele cria, né? Esse trecho a gente tirou da transmissão que ele fez ontem na internet, na quinta-feira à noite, ele fez ontem na internet. Por isso tá um som meio atrapalhado, assim. Agora, sobre o plea bargain, só para terminar o assunto aqui, a discussão que a gente estava falando, Rafael, ninguém vai ser condenado na justiça. O plea bargain, ele consiste na anuência das duas partes. Então, se você negar qualquer possibilidade de fazer um acordo, você vai tocar o seu processo como ele acontece hoje naturalmente. O processo vai demorar para acontecer, você vai demorar para resolver o seu problema. Quem tem ação na justiça trabalhista, e aqui eu não vou ser politicamente correto, eu vou aí à prática das coisas, sabe muito bem como é que funciona. Na justiça trabalhista não existe ganho de causa, existe acordo. Você pode ter toda a razão do mundo. Se você não fechar um acordo ali com a outra parte, você não termina o processo, você não consegue se livrar daquilo, né? Então, às vezes, ou o patrão ou o empregado, eles abrem parte ali de algum direito, de algum pedido, para poder fazer um acordo. É exatamente isso que se pretende na justiça penal para você evitar o processo, né? É uma cultura diferente, vocês têm razão aqui, o juiz Sérgio Moro detalhou, nos Estados Unidos funciona bem, você vê em filme, às vezes, americano, o sujeito é inocente, o advogado chega para ele e fala, é melhor você fazer um acordo aí, pagar $1.000, se livrar desse problema, do que você ir para o júri e correr o risco de ser condenado a uma pena maior. Pedro, eu só queria colocar uma ponderação assim. No Brasil, a gente sabe como as coisas ainda funcionam, né? O temor que se estabeleceu com essa proposta é que no Brasil o cara pode ser inocente, mas ele está tomando tanta porrada na prisão, né? Está sendo submetido enfim, a provações que a gente conhece, que a gente sabe que são frequentes nas delegacias do Brasil inteiro, né? Ele há o risco dele se declarar culpado. Só quer saber de uma coisa, eu vou me declarar culpado, eu vou me livrar dessa tortura, eu vou ficar 3, 4 anos presos, mas eu, pelo menos eu vou me livrar disso. E aí o cara acaba confessando culpa, uma culpa que não tem, né? Aliás, nos Estados Unidos, onde isso prevalece, a gente vê como funcionam as coisas, quantas pessoas, quantos presos, a história, filmes, livros, né, sobre isso, mostrando presos que confessaram a culpa, se declararam culpados e anos ou até décadas depois acabaram descobrindo que era tudo mentira.